em nome de Jesus. Amém. A armadura de Deus, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, leremos do versículo 10 ao versículo 20. Eu lerei na versão NVI. E depois você permaneça com a sua Bíblia aberta para visitarmos novamente o texto. Vamos ficar em pé para lermos esse texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até aí, pode se sentar. Fazendo um rápido retrospecto do que nós estudamos, nós vimos que estamos em guerra espiritual e, por estarmos numa guerra espiritual, o Senhor nos dá armas espirituais. Mas essa guerra já foi vencida lá na cruz. Por isso devemos viver mais do que vencedores. Mas o inimigo ainda está vivo e ativo. Então, até lá, nós temos que ter muito cuidado e saber usar dessas armas espirituais. Vimos que o inimigo pode tentar nos desestimular da jornada. Por exemplo, o inimigo faz tudo para que você desista. Nós estamos falando aqui sobre batismo e eu sei que tem gente que está interessada no batismo. Eu quero te dizer que o diabo fará tudo para tentar te desestimular na caminhada. Por isso, mantenha-se firme. Vimos também que ele quer nos induzir ao erro no dia a dia. O diabo tenta nos induzir ao erro. O que tem? Não há nenhum problema em você fazer isso. Qual o problema? E na hora que você cai na tentação, ele é o caluniador, ele é o acusador. Ele quer depois chegar para você e falar, você é um hipócrita. Está vendo? Você não tem jeito. Ele tenta nos induzir ao erro no dia a dia. E ele tenta nos tornar estéreis na missão, nos levando a um estilo de vida que não faz diferença na história. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal tem que salgar, tem que dar sabor. E a Bíblia diz que se nós não salgarmos, nada mais nós prestaremos do que ser pisado pelos homens. O inimigo quer que nós não façamos diferença. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, ele quer que você esteja no anonimato. Porque quando nós nos levantamos como testemunhas do Senhor Jesus, aí ele se levanta contra nós. Por isso precisamos da armadura de Deus. Ele sabe que ele não pode tirar a nossa salvação. A nossa eternidade está garantida em Cristo Jesus. Então ele tenta nos anular para que sejamos o tipo crente pé do chinelo, né? O chamado agente oculto. Né? Ele é cristão, mas ele está ali, sempre oculto, na moita. Por isso a palavra de Deus diz,
Fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Nós não somos fortalecidos por nós mesmos. É o Senhor quem nos fortalece. O que nós precisamos é estar conectados no Senhor, através de uma vida santa, das disciplinas espirituais, de uma vida devocional, buscando-nos ser cheios do Espírito Santo. São essas duas coisas que precisamos fazer para nos mantermos conectados no Senhor. Por isso a ordem de Deus é: vistam toda a armadura de Deus. A palavra de Deus não nos fala, se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem afim, se vocês acharem que está na moda, vistam a armadura de Deus. Não, é uma ordem para nós. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para a gente poder resistir no dia mau. E o dia mau chega de um jeito ou de outro, e nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E a ordem também no versículo 14 é: mantenham-se firmes. Nada de uma vida cristã superficial, nada de uma vida de religiosidade. Mantenhamos-nos firmes, totalmente firmes e conectados no Senhor. E aí a primeira arma da armadura espiritual que Ele nos dá é o cinto da verdade. A verdade, a integridade que temos em Cristo Jesus. Porque Deus é um Deus da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos num mundo de engano, num mundo de mentira. Satanás quer sempre influenciar a nossa mente. É a batalha pela mente, como falamos agora neste momento. Há uma força espiritual tentando desviar a sua mente, devagar a sua mente, para você não prestar atenção. O inimigo no dia a dia joga coisas em nossa mente para nos perturbar, para desviar a nossa atenção com as mentiras do mundo. Por isso nós precisamos do cinto da verdade, para que a nossa mente esteja totalmente restaurada e renovada em Deus. E agora nós veremos a nossa próxima arma da armadura espiritual, que é a couraça da justiça. Veja que a couraça, ela cobre aqui do pescoço e toda a parte da frente e de trás, ela protegia o soldado. Couraça vem da palavra coração. O objetivo da couraça era proteger o coração do soldado. A couraça da justiça significa a justiça de caráter, a retidão, a nossa conduta reta e santa diante de Deus. O coração é um dos lugares preferidos pelo diabo para nos atacar. Por isso, nós precisamos da couraça da justiça. Que justiça? A minha justiça? Não. A justiça de Deus. Porque a minha justiça e a justiça dos homens é falha. O Alexandre deixou bem claro aqui que esta nova geração possa ir além, seja melhor. Que a próxima geração não tenha a mentalidade tacanha de achar que Bolsonaro ou Lula resolve o problema do Brasil. Que tenha uma visão mais ampla, sejam melhores que esta geração. Por isso, nós precisamos dessa renovação da mente. Nós precisamos entender que o Senhor já nos providenciou a justificação em Cristo Jesus. A justiça é algo importante. Por que hoje no Brasil nós temos tantos conflitos com o poder judiciário? Porque não estão agindo como devem agir. O judiciário deveria fazer o quê? Ficar na área dele, no judiciário. Quando você tem um país que avança para o legislativo e quase que o executivo, significa que os poderes não estão funcionando devidamente. Isso significa o quê? Crise. E por que a gente vive hoje esta situação no país? Porque nós não temos essa normalidade que deveria ter dentro de um país com a sua cidadania. Então nós temos os mais diversos conflitos. Então, quando a Bíblia está falando sobre justiça, ela não está falando da minha justiça ou da justiça do nosso país. O diabo constantemente nos acusa de criar conflitos em nossa consciência. O diabo sempre vai tentar jogar conflitos na sua consciência. Sentimentos de culpa, até daqueles pecados já confessados, já entregues diante do Senhor.
Você já confessou, já colocou a luz. Mas o diabo fica jogando lá do passado, acusações contra você. Afinal, ele é o caluniador. Ele calunia os irmãos. Ele tenta jogar mentiras. Você confessa, você tenta andar na luz, mas ele sempre vai tentar te atingir. Condenação pelas nossas falhas, de erros e pecados, mesmo os confessados. Eu vou mais. Ele tenta jogar para você o seguinte: você pecou, hein? Você é hipócrita mesmo. O que você está fazendo nessa igreja? Você não devia estar lá. Se Jesus voltar agora, você está com esse pecado, você fica safado. Para nos proteger destes ataques, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, reafirmar nossa sujeição a Cristo nosso Senhor. Jesus é nosso Senhor, nosso Quírios, nosso dono, nossa vida, tudo que somos e temos está sujeitos a Ele. Jesus tem que estar numa posição inegociável na nossa vida, de sujeição completa. Não uma sujeição eletiva. Eu escolho aquilo que eu quero me sujeitar ao Senhor e à palavra de Deus. Essa área eu gosto, aqui tudo bem, esse outro aqui, não, isso aqui eu não quero. Não, Jesus e a sua palavra devem estar numa posição inegociável na nossa vida. Segundo, recordar que a nossa justiça é Cristo e que somos salvos por graça, por méritos de Jesus e não pelos nossos. É a couraça da justiça. Quando o inimigo vier nos acusar dos erros já confessados, já colocados diante do Senhor, nós temos que nos lembrar que por causa de Jesus e o seu sacrifício na cruz, hoje Ele nos fez justos. Nós somos justificados mediante o seu sacrifício na cruz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas um dia, o Cordeiro de Deus tomou o nosso lugar na cruz. E pelas suas feridas hoje somos sarados, somos libertos, somos salvos, redimidos. A nossa justificação não vem pela nossa experiência, vem pela obra de Cristo na cruz. Por causa dele, hoje somos justificados. E devemos também confessar nossos pecados cada vez que os cometemos e viver com consciência limpa diante de Deus. Andar na luz. Quem confessa tentações, evita confessar pecados. Por isso a gente não pode andar isolado. Por isso existe algo chamado discipulado, mentoria, andar junto. Ovelha que anda isolada do rebanho é almoço para o lobo. Temos que caminhar juntos e em luz. Quem anda na luz, anda em retidão. Confessar os pecados, vida limpa diante do Senhor. Por isso nós precisamos da couraça da justiça. Outra arma que Paulo nos fala, pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O que significa pés calçados? Naquele tempo não tinha tênis, não tinha bota. O soldado andava com essa sandália feita de couro. Elas equipavam o soldado para longas marchas e precisava de uma posição firme na hora da batalha. Já pensou um soldado lutando com essas sandalinhas havaianas que escorrega o pé na hora que você vai lavar o quintal? O soldado precisava de pés firmes na hora da batalha. Significa uma firmeza e qualidade inabalável que o Evangelho traz àqueles que creem. E o entusiasmo para anunciar as boas novas da paz. Naquele tempo a turma não ia de ônibus, não andava de avião, poucos andavam de cavalo, os batalhões iam a pé, longas marchas.
E lembramos aqui que Paulo estava colocando a referência à alegoria de um soldado romano. Roma dominava 2/3 do mundo conhecido. Já pensou andar grandes e grandes distâncias? Então precisava de calçados firmes. E eles levavam o domínio do Império Romano. O calçado do soldado é importante porque ele permite avançar, marchar e conquistado. Ele não conseguiria fazer isso com os pés descalços. Ia ficar com bolha. Ou seja, quando ele fala a gente levar o evangelho da paz, significa que aonde chegarmos, o evangelho deve chegar também. Se você tem os pés calçados, não é qualquer evangelho, é o evangelho da paz. O que significa evangelho? Boas novas. Onde você vai com os seus pés calçados com o evangelho da paz, você leva o quê? As boas novas da paz. Se é uma coisa que as pessoas estão precisando, é de paz. É só você ver o noticiário. Pessoas agitadas, infelizes. Paz. Pesquisa que eu vi essa semana, que a ONU encomendou, com 140 países, falando sobre felicidade. O brasileiro, que historicamente sempre foi visto como um povo alegre, um povo feliz, a cada 10 anos está despencando nesta lista. Acredite se quiser, o brasileiro se diz o povo mais infeliz da América do Sul. Olha a condição dos nossos vizinhos. Argentina, Venezuela. O brasileiro ainda se acha mais infeliz. Por quê? Porque a felicidade não é uma questão exterior, é uma questão interior. Infelizmente, a felicidade, para muitos, dura uns 4 dias de carnaval. Ou quando o time dele ganha. E dependendo do time, como o meu, menos ainda. Aonde chega o Evangelho da paz. Eu te pergunto, você está calçado com os pés do Evangelho da paz? Você está calçado? Faz parte da armadura de Deus. Você tem que estar calçado. Está calçado com essas sandálias do Evangelho da paz? Se você está calçado, aonde você chegar, tem que chegar ao Evangelho da paz. Ali você tem que anunciar pelo falar e pelo viver. A pergunta é, aonde você está? É na sua faculdade, no seu trabalho, no ônibus que você pega, com a sua turma, com ali o pessoal do WhatsApp. A pergunta é, ali você faz a diferença? Você está levando o Evangelho da paz? Esta semana eu fiquei muito tocado na nossa reunião de oração sexta-feira com um pedido de oração de um irmão em que eu gostei demais da motivação. Ele falou, lá no meu trabalho, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser um a mais que reclama. Eu quero ser alguém que faz a diferença por Jesus. Que motivação maravilhosa. E Deus vai responder positivamente a oração desse irmão. Porque é isso que tem que acontecer. Aonde nós estivermos, nós estamos ali para sermos diferentes. Agora, se você reclama como todo mundo, se você tem as mesmas posturas que os outros, você não está levando o Evangelho da paz. Em Isaías 52:7 diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. O que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Se você leva o Evangelho da paz, os seus pés são formosos. Como são os seus pés? Feio? Aquele pé assim que parece uma taturana, tudo feio. Ou pés formosos? É por isso que temos que estar calçados com esse calçado do Evangelho da paz. Faz parte da armadura de Deus. E o que mais? O que mais?
Outra arma é o escudo da fé. O escudo romano, ele era muito importante, ele era grande, ele cobria todo o corpo. Poucos exércitos sabiam manusear tão bem o escudo como o romano. Eles faziam verdadeiras paredes. Era coberto de pele de animal e fixado num ferro, está vendo ali no meio, em que ele servia como base. Qual era o propósito, segundo a Bíblia? Apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Nós precisamos do escudo da fé para podermos apagar todas as flechas inflamadas do inimigo. O inimigo dispara contra nós flechas incendiárias. Quais seriam elas? Pensamentos negativos, pensamentos mentirosos, sentimentos enganosos. Pensa em algo lançado contra a sua vida para te destruir. O que te faz mal? O que tenta te destruir? Flechas incendiárias do inimigo. E elas são reconhecidas por duas características. Primeiro, presta atenção nisso que eu vou te falar. O diabo, ele tenta nos atingir com essas setas, sussurrando e tentando nos influenciar e nos oprimindo com pensamentos de angústia, tensões emocionais, ansiedade, pânico, confusão mental. Presta atenção, eu não estou falando que o diabo é a fonte disso. Eu estou falando que ele usa dessas questões para nos oprimir, para tripudiar em cima disso. Conversando com uma irmã, e ela falando de toda a angústia, de quando tem algumas crises emocionais que ela é obrigada até a ir para o pronto-socorro. Eu falei para ela, não se esqueça que na hora do gatilho, na hora da crise, Jesus está sentado no trono também. Jesus continua com você, você não está sozinho, você pode estar passando por um gatilho, por uma crise, Jesus está com você neste momento também, Ele não nos abandona. Porque o diabo tenta oprimir, está vendo? Você se diz cristã, cadê sua fé? Você está aí ansioso, você está em crise, você está em gatilho. São setas inflamadas do inimigo, mentiras. Rechace esses pensamentos, você é do Senhor Jesus. Nada pode tirar isso do seu coração. Jesus está com você também nessa hora. Ele é Emanuel, Deus conosco. E nós precisamos desse escudo para nos proteger contra as setas do maligno. Também, ele quer atacar a nossa posição em Cristo. É isso que nós estamos falando. Ah, tá vendo? Você pecou. Jesus volta, você fica. Você se diz salvo, mas você é pecador. Será que você realmente é salvo? Essas dúvidas ele tenta colocar em nosso coração. Se você ama a Deus, por que você está passando por tudo isso? Cadê o seu Deus agora? Valeu a pena você levar Deus a sério? Olha os perrengues que você está passando, rapaz. Você está sozinho. Não tem ninguém da sua família, não tem ninguém da igreja, você está sozinho, se vira, cadê o seu Deus? E se a gente não toma cuidado, entra num processo de vitimização. É verdade mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer, estou sozinho, estou perdido. São setas inflamadas do inimigo, revista-se da armadura de Deus com o escudo da fé para resistir a essas setas inflamadas do diabo. Satanás espera momentos de desânimo, de sofrimento, o dia mau para nos atacar, mas o Senhor já providenciou. O que nós precisamos é o escudo da fé. Aleluia! E é o escudo da fé. Fé é o que é? Fé é crer em Deus e crer em sua palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
Creiamos na palavra de Deus. A palavra tem que se tornar vida, palavra de Deus liberada a nós. O que está na Bíblia não é uma retórica, é para se tornar vida dentro de você. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E todas as vezes que o inimigo nos atacar com as suas mentiras, temos que rechaçá-la com a palavra de Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outra arma é o capacete da salvação. O capacete do soldado romano era feito de ferro ou bronze e tinha um forro para suportar o peso, já que ele era extremamente pesado e ele protegia. E sobre esse texto, eu gostei muito e eu quero reproduzir aqui uma reflexão do pastor britânico John Stott, que ele diz o seguinte: Paulo está falando de uma salvação futura e definitiva, que já recebemos. É o perdão, a libertação da escravidão a Satanás e a adoção na família de Deus. Isso nós já recebemos. É a expectativa confiante da plena salvação do último dia, inclusive a glória da ressurreição e a semelhança a Cristo no céu. Não há dúvida de que o poder salvador de Deus é a nossa única defesa contra o inimigo das nossas almas. Crer na salvação, crer que hoje somos salvos, redimidos, é o que faz toda a diferença em nossa vida. Infelizmente, alguns, por uma aplicação incorreta, podem dizer assim: mas como assim? Então, se eu estou salvo, liberou geral. Posso sair fazendo o que eu quero. Vou para a gandaia, estou salvo. Faça isso e você mostrará que não é salvo. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem a salvação no Senhor Jesus está garantido. E por isso, ele quer viver em santidade. Por isso ele ama. Por isso ele leva Deus a sério. Meus irmãos, uma palavra que eu ouvi uma vez do pastor Gladson, que eu achei muito interessante. Ele perguntou assim para um grupo de pessoas: quem aqui tem convicção da sua salvação? O pessoal levantou. Então eu vou perguntar igual. Quem aqui tem convicção da sua salvação, que é salvo em Cristo Jesus? Mais alto, mas tem uns caras que fazem, não, assim. Quem tem convicção? Eu vou dar a resposta que ele falou: acabaram-se os seus problemas. Porque esse é o mais importante. Se você é salvo, acabaram os seus problemas. Cara, o restante aqui na vida, Deus está conosco. Deus está conosco. A grande questão é a salvação, é para onde você vai. Se isso está garantido, beleza, sussa. Aí fala: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo se refere aqui à espada. E o romano, ele tinha uma espada mais longa e uma espada mais curta. Ele está se referindo a essa espada mais curta, que era para a luta. Até então, ele estava se referindo aqui a armas de defesa. Paulo agora está se referindo à arma de ataque também, porque a espada não somente nos protege, como também com a espada, a espada do Espírito é usada para cortar as defesas das pessoas e despertá-las espiritualmente com a sua ação penetrante. Quando nós ministramos o Evangelho da paz, a espada de Deus que penetra, a palavra de Deus penetra no mais profundo do coração do homem, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é a única apta para discernir as intenções e propósitos do coração do homem, como diz lá em Hebreus. E quando você usa a espada, você a usa também na evangelização, na propagação da palavra de Deus. Mas não é qualquer palavra, porque a palavra de Deus é o logos. No grego, logos é a palavra geral de Deus.
Eu gosto muito, e aqui eu quero refletir, quero reproduzir uma palavra do pastor Jorge Mitian, num livro muito bom, que nós até temos aqui na nossa livraria, que se chama O Projeto do Eterno, que é um estudo sobre Efésios. Ele diz assim: Paulo aqui não se refere à Bíblia completa, que chamamos comumente a palavra de Deus, mas que ao empregar a palavra grega que ele está usando aqui, rema, o apóstolo tem em mente uma determinada palavra de Deus, uma passagem ou um versículo que tem aplicação especial para uma situação imediata. Rema é a palavra de Deus aplicada à nossa experiência prática. Por exemplo, já aconteceu de você estar ouvindo aqui uma palavra, e nós estamos refletindo sobre um texto bíblico que você já ouviu várias vezes, que você já leu várias vezes, mas de repente, aquela palavra que é falada assim, pá, entra diretamente no seu coração, de uma necessidade que você tinha, de um momento que você precisava, pá, é o rema. Você está lendo a Bíblia, já leu aquele texto 300 vezes, mas aquela hora, aquela palavra vem diretamente para suprir uma necessidade que você tinha no coração. É o rema, é a palavra específica de Deus. Quantos versículos, quantas situações vêm em nossa mente. Naquele momento a gente precisa, e Deus coloca, chega no seu celular, é um irmão que fala, é uma palavra que você ouve, é algo que você lê. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, Deus quer falar através da sua palavra, uma palavra específica. Eu estou falando de palavras bíblicas. Estou falando de palavras bíblicas. Não estou falando de frases de efeito. Não estou falando de positivismo. Estou falando de aplicações bíblicas. Deus usa dos textos bíblicos para falar conosco de uma forma tremenda. O soldado precisava conhecer bem a sua espada, precisava manejar bem a sua espada. Soldado que não soubesse manejar a espada era derrotado. Nós precisamos estudar, conhecer a palavra de Deus, se possível decorá-la, que são textos que Deus permite que venha à nossa mente em momentos específicos, de necessidade. Tem gente que fala assim para mim, mas na minha cabeça não entra nada. Eu leio, não consigo decorar. A Bíblia diz que o Espírito nos faz lembrar essas coisas. Na hora da necessidade, o Espírito pega aquilo que você já leu da palavra e aquilo vem como palavra viva de Deus. Por isso precisamos crer na palavra de Deus. Essa é a nossa arma, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E nossa ação decisiva na luta. Nessa luta, que não se dá aqui nesse nível, é nas regiões celestes. E já falamos domingo passado sobre isso. Infelizmente, às vezes, há uma certa ingenuidade da igreja em que não consegue entender que é uma luta espiritual. Tudo ele fica aqui nesse nível. Ele não ora. Ele não tem uma dimensão da luta espiritual. Nós precisamos da oração e a pregação do Evangelho. A oração, mediante a oração, nós entramos em batalha. Presta atenção. Não há como obtermos vitória na vida cristã sem uma vida de oração. Sem uma vida de oração, a gente não sai do lugar. A vida de oração é que permite a ação contra os principados e potestades. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, a semana toda eu estive orando, e sei que vários irmãos estiverem orando, para que neste momento houvesse uma ministração do Senhor, e o Senhor, através do seu Espírito, permite também a ministração dos anjos. Porque há anjos do mal tentando desviar a atenção. Senhor, que haja um mover do teu Espírito ali. Anjos ministradores. Anjo é pau mandado. Anjo só faz aquilo que Deus manda. Então não tem nada que orar para anjo, falar com anjo, nada disso. É falar com Deus. E Deus que age através dos anjos.
Mas há anjos ministradores. Os anjos estão conosco. Para quê? Para apontar para Jesus. Para revelar Jesus. Oramos conforme a revelação de Deus em sua palavra. E aqui eu quero te dizer que algo que eu gosto muito de fazer é orar a palavra. Eu quero te incentivar a orar a palavra. Por exemplo, vê aí o texto de Efésios que a gente leu. Fechou não, né? Está aí aberto. Por exemplo, como é que eu gosto de orar no individual e orar como corpo? Eu oro assim: finalmente, Edmilson, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Edmilson, vista toda a armadura de Deus para poder ficar livre, firme contra as ciladas do diabo. E também oro como corpo. Senhor, que nós, como igreja, sejamos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Queremos estar vestidos de toda a armadura de Deus. É muito importante a gente orar a palavra, são palavras de Deus liberadas a nós, palavra viva que o Senhor libera para a gente. Precisamos da oração, com toda oração e súplica, com ação de graças, com louvor, jejum, petições, orando em todo tempo, diz o versículo 18. Orando em todo tempo no Espírito. Como o inimigo nunca dorme, nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar. Como que é orar sem cessar? É você orar o tempo todo. Como? Você pode estar trabalhando, está orando. Você está cozinhando, está orando. Você está dirigindo e orando. O tempo todo estamos orando. Temos que ter um momento específico em nossa devocional que você tira para um tempo maior de oração, como Jesus fazia. Eu oro o tempo todo, eu não tenho um tempo. Jesus tinha. Se Jesus tinha, é bom você ter também. Um tempo devocional maior, mas o tempo todo orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Estou andando aqui, vou para casa, estou orando o tempo todo. Vigiando com toda perseverança. Por que vigiar com toda perseverança? Porque a nossa geração, contando todos nós aqui, somos a geração fast food, a gente quer tudo rápido. Eu vou parar de orar sobre esse assunto. Estou orando há 3 dias, Deus não respondeu. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo rápido. E falta perseverança. Ou você acha que Deus vai responder rápido porque você está pilhado. É o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Deus permite determinadas coisas para ir maturando em nosso coração. Alguns dizem para a gestação daquilo de Deus dentro de nós. Há coisas que não temos clareza. E Deus leva um tempo para a gente discernindo a nossa oração. Porque cá entre nós, a gente ora também por umas abobrinhas tremendas, hein? A gente ora por umas coisas que, graças a Deus, o Senhor não nos dá. Porque se Ele desse tudo que a gente pedia, também complicava. Porque a gente não sabe como orar. Por isso que a Bíblia diz: Senhor, ensina-nos a orar. O Espírito nos ensina a orar como convém. Então, Deus vai maturando algumas coisas em nosso coração. Por isso é importante o quê? Perseverança. Perseverança. E súplica por todos os santos. Há cristãos no mundo todo que precisam de oração. Pedir oração por toda a igreja está nos cobrindo nessa viagem a patrocínio. Eu sei que tem muitos irmãos que oram pelos pastores aqui. Tem intercessores. Precisamos da oração. Há cristãos, há missionários, há igreja perseguida em todo o mundo que precisa de oração. Oramos para os irmãos do sul, com aquela enchente. Que Deus dê a esses irmãos oportunidade e sabedoria. Neste momento, guarde. Mais de 2.000 morreram no terremoto em Marrocos. Oramos para que os irmãos sejam guardados e aproveitem a oportunidade.
para demonstrar o amor de Cristo. A igreja não pode, nesse momento, ficar assim, está vendo? É muçulmano, se rendeu a Alá, que vem agora, aí, esse castigo de Deus. Para de pensar desse jeito. Passa a pensar com o amor de Deus. São pessoas que precisam da graça, da misericórdia. A igreja tem que demonstrar amor, tem que orar, ser sensível às necessidades. Você ora pelos irmãos da igreja perseguida? Eu fiquei muito tocado dentre os vários irmãos que vieram aqui dar testemunho. Eu lembro daquele pastor no Egito que chegou e falou assim: olha, eu gostaria que vocês orassem por nós, mas não orem por nós como coitadinhos, que Deus nos livre da perseguição. Não, nós nos consideramos privilegiados por sofrermos por causa de Cristo. Orem para que a gente permaneça firme. E Paulo termina aqui a sua metáfora sobre a armadura de Deus, orando desse jeito. Se liga aí o que ele fala nos versículos 19 e 20. Orem também por mim. Lembrando que Paulo estava onde? Preso. Em Roma, em prisão domiciliar, por ocasião da sua primeira prisão. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. É a proclamação do Evangelho. Paulo ali, aguardando julgamento, nesse meio tempo escreveu carta a Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios, são as cartas da prisão. O que Paulo fala aqui? Senhor, que eu seja liberto, eu não aguento mais ficar preso nessa casa, acorrentado 24 horas junto com o soldado romano. Eu vou no banheiro, o cara vai junto. Eu vou na cozinha, o cara vai junto. Senhor, eu não aguento mais. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu sou teu servo. Paulo ora desse jeito. Ele ora, ele pede oração para que ele pregue o Evangelho destemidamente. Eu fico pensando quantas das nossas orações são orações infantilizadas. Oramos, o coitadinho de mim, Senhor, eu estou sofrendo, por que isso está acontecendo? Quantas orações imaturas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Quando a gente cresce, a nossa oração tem que crescer também, tem que mudar. Não visando somente a gente, mas o reino. Enquanto os romanos o viam como prisioneiro, Paulo fala que ele era embaixador. Ele era representante do reino. Esse cara é um prisioneiro, está lá, ele era um embaixador. Era a sua perspectiva de vida, sua atitude de vida, ver-se como um embaixador do reino. Eu te pergunto nessa manhã, qual a sua atitude de vida? Como você se vê? Como um embaixador, uma embaixatriz do reino? E dentro disso que Paulo fala, um texto paralelo está aqui em Filipenses, que ele escreveu também. Ele fala: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está contente, olha só, ele estava preso, mas tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que presta atenção, toda guarda pretoriana e demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo não somente não reclama, como ele fala: olha, já que eu estou preso, que legal, o pessoal está sendo tocado para pregar ainda mais o Evangelho. E o Evangelho está sendo conhecido de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda do imperador de 1000 soldados exclusivos. Fica ligado, turno de 6 horas. Eram no mínimo 3 soldados por dia, 24 horas alguém tinha que ficar preso com Paulo.
que Paulo falava? Ministrando o Evangelho. Ministrando o Evangelho. O todo tempo. Ele não perdia a oportunidade. E depois ele fala ainda em Filipenses. O camarada preso fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Um cara preso. Falando, alegrai-vos no Senhor. Ele entendia as circunstâncias sobre a perspectiva de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Resultado de tudo isso, ele fala que no versículo 13, que se tornou evidente que toda a guarda do palácio e os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Em Filipenses, depois, no capítulo 4, versículo 22, olha como tudo termina. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Ou seja, todo aquele pessoal da guarda foi se convertendo e levando o evangelho a outros. Paulo fundou a comunidade cristã do palácio de César. Preso. Lá no seu trabalho, faça do seu trabalho um culto ao Senhor. Em vez de reclamar, faça um culto ao Senhor. Na hora que você for para a escola amanhã, faça disso um culto ao Senhor. Quando você estiver cozinhando, limpando a casa, faça disso um culto ao Senhor. Aonde você estiver, faça disso um culto ao Senhor. O que Paulo está nos dizendo é, frutifique onde você semear. Aonde Deus te colocar, frutifique. Se a gente olha a vida dessa maneira, a gente não fica azedo, não fica amargo. Olha a vida sob a perspectiva de Deus. Por isso, concluindo, todos nós precisamos da armadura de Deus. Você está revestido dessa armadura de Deus? Ela é fundamental para a batalha no dia a dia. Não fica sonso, olhando a vida como se não tivesse uma batalha. Nós não estamos em tempos de paz, estamos em tempos de guerra. Nós não estamos num piquenique espiritual, nós estamos numa guerra espiritual. Revista-se da armadura de Deus e fique ligado. Soldado que dá bobeira é facilmente derrotado pelo inimigo. Pega a armadura de Deus, revista-se da armadura de Deus, das armas que o Senhor tem para nós. E lembrando, o Senhor está acima de todo principado, de toda potestade. Somos do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá está conosco. Ele está conosco em todo tempo. Então não se esqueça da ordem. Vistam toda a armadura de Deus e mantenham-se firmes. Vamos repetir? Mantenham-se firmes. Vamos orar? Mais importante de como você chegou aqui é como você vai sair daqui. Você pode ter ouvido essa palavra e ser mais uma palavra e você tocar a sua vida normalmente. Como você pode ser despertado para essa guerra espiritual já vencida na cruz. Mas que precisamos hoje estarmos revestidos dessa armadura de Deus, para que possamos nos manter firmes. Como você tem se posicionado diante de tudo isso? Eu quero te incentivar a você orar agora, individualmente, falando, Senhor, eu quero estar revestido da armadura de Deus. Eu quero estar com discernimento espiritual para entender essa batalha do dia a dia. Eu quero me manter firme em